Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia em um dia tão significativo. Hoje é o dia 31 de outubro, onde nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Além disso, também é um dia muito significativo porque hoje é o aniversário do pastor Samuel Câmara, meu pai, presidente da Rede Boas Novas, pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará. A gente vai mostrar um vídeo de homenagem, mas também deixa eu, antes de mostrar esse vídeo, falar por que eu estou, de alguma maneira, particularmente alegre hoje. Porque hoje iniciou uma parceria que Deus marcou no calendário dele entre duas redes ou duas missionárias das telecomunicações no Brasil. A partir de hoje, iniciamos uma cooperação, uma parceria da Rede Boas Novas com a Rede Gênesis, onde a cobertura de ambas se tornarão com uma programação só. Ou seja, todo o conteúdo que a Boas Novas produz, a partir de hoje, também será distribuído pela grade e pelo tempo da Rede Gênesis e vice-versa. Então é muito bom a gente saber que estamos entrando em lares de novas pessoas hoje, na sua casa. Eu sou o André Câmara e eu quero te mostrar um pouco daquilo que a Boas Novas faz por todo mundo e também homenagear pessoas que merecem ser honradas. Hoje vamos falar num programa com o pastor Mateus, que está comigo, sobre a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma, que você não pode perder. Mas antes eu quero mostrar e fazer uma homenagem ao presidente fundador da Rede Boas Novas de Comunicação, o pastor Samuel Câmara. Veja só. Deus tem planos para os seus escolhidos. Ele sonhou com você. Escolheu seus pais, ele desenhou seu rosto, escolheu o tom da sua voz, calculou a sua altura. Deus já sabia quais seriam seus dons e talentos, como seria a sua educação. Preparou uma grande mulher para estar ao seu lado e colocou no coração dela o desejo de ser mulher de pastor. Ele já tinha a lista dos lugares por onde você passaria, as igrejas, as cidades. Ele já sabia que você seria um grande líder, que você teria sonhos ousados. Você foi presenteado com uma família linda, filhos e netos. Deus planejou todas as pessoas que passariam por seus cuidados, que por sinal é muita gente, que hoje se alegram com você e agradecem a Deus por sua vida. Parabéns, pastor Samuel Câmara. Feliz aniversário, pai, eu te amo muito. Essa é uma homenagem da Assembleia de Deus em Belém do Pará, Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil e da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o aniversário e a história da Reforma Protestante. Você não pode perder. Eu falei já do pastor Mateus, é um documentarista, historiador, conhece muito e você vai aprender muito com esse programa de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Tenho a honra de receber um amigo, estou falando do pastor Mateus Soares. Ele é conferencista internacional, ele é documentarista, escritor e é apaixonado pela história das coisas e fez vários documentários. Por isso a gente trouxe ele hoje, porque é um dia muito significativo, meu amigo. Obrigado pela sua presença hoje aqui no Boas Novas no Ar. Hoje é dia 31 de outubro, o aniversário da Reforma. No dia 31 de outubro de 1517, um monge católico monge cristão, chamado Martinho Lutero, foi até a igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e pregou na parede 95 teses, que são reclamações ou mudanças que reivindicações. Muitas pessoas pensam ou entendem que isso foi o que a gente chama de reforma protestante, ele protestou, mas aquilo foi um ato que culminou em... Na verdade, reforma foi um processo, ou não. Que até para explicar o que inicial, foi, né? Se a gente pudesse falar para as pessoas, é claro, vamos entrar nas necessidades de tudo, mas o que foi a reforma protestante? Que a gente comemora no dia de hoje. Historicamente, a gente pode falar que foi um divisor de águas. Talvez um ponto que a gente precisa relembrar de um modo geral é porque houve a necessidade de uma reforma protestante.
Dentro da cronologia geral, biblicamente a gente tem até ali aproximadamente o ano 95 da era cristã, quando João está na ilha de Patmos, e a igreja já estava vivenciando uma grande perseguição por parte do Império Romano. Na verdade, são 10 perseguições, desde Nero até o período de Constantino, Vespasiano, que foi o imperador antes de Constantino, em 313, ou seja, são mais de 200 anos de perseguição contra os cristãos. Em 313 tem o Edito de Tolerância, que dá fim à perseguição contra o cristianismo e coloca os cristãos como participantes da principal religião do império. Então é como se um dia os cristãos fossem os mais odiados, no outro dia os mais bem aceitos. Esse fim da perseguição e início desse favorecimento ao cristianismo, ele teve um lado positivo, que foi o fim das pessoas que sofriam perseguições. Mas ele teve um problema muito grande, que foi o casamento da igreja com o Estado. Trouxe muitos vícios. E a igreja deixou de olhar Cristo como seu defensor, agora viu o imperador. Então isso enfraqueceu o cristianismo. Começou aí, talvez, então, o que culminou com Martinho Lutero na Reforma, tem talvez um início nessa área, quando o cristianismo se torna a religião do Estado, vamos dizer assim. Vem enfraquecendo, porque a partir de 367, no Concílio de Hippo... E a gente está vendo até a foto. Essa é a foto de Martinho Lutero, para você ter um registro visual de como ele parecia. Como ele foi. Em 367, no Concílio de Hippo, houve a oficialização do catolicismo romano. Eu preparei até uma certa linha cronológica para a gente acompanhar por que houve a necessidade de uma reforma, o declínio que a igreja vivenciou. Em 367 foi a oficialização do catolicismo romano. No ano 400, Maria passou a ser chamada Mãe de Deus e os católicos começaram a orar a ela pelos mortos. 431 foi instituído o culto a Maria. Olha o declínio teológico, moral, religioso que a igreja vai viver. 80 anos, depois 30 anos, rápido. Isso é rápido de alguma maneira para uma mudança doutrinária. Em 503 foi instituída a doutrina do purgatório. Quando a pessoa falou sobre a doutrina do purgatório, é uma doutrina humana, desprovida de qualquer argumento bíblico. Para quem não entende o que é a doutrina do purgatório, a gente pode falar, a pessoa morre não necessariamente... É um estágio intermediário. Que ele vai para morreu, vai para um local onde ainda pode ter uma intervenção de pessoas aqui para... Definir o destino na eternidade. Céu ou inferno. E 600, primeiro Papa... Só vai piorando, hein? Só vai piorar. 600, primeiro Papa, Gregório o Grande. 787 foi instituído o culto às imagens, no segundo concílio de Nicéia. Para um pouquinho aí, só para a gente falar. É interessante a gente pensar, e aqui nós não estamos fazendo críticas a religiões, até porque quando a gente fala de cristianismo, a gente vem de uma raiz, enfim, da igreja que começou e depois foi se tornando parte do Estado, e aí teve um início que nós chamamos da igreja romana católica, porque a igreja protestante ela tem a sua raiz na igreja católica apostólica romana. Né? Mas é interessante porque, como a gente vê a doutrina hoje, não é como ela começou. Não. É só isso que eu achei interessante atentar. Hoje que nós entendemos como, talvez, o catolicismo romano, não foi assim que ele nasceu. Tá? Até também um pouco do evangélico, do que entendemos como igreja evangélica. Perdeu um pouco a essência original. Por causa do tempo e as impurezas que vão no caminho. Desculpa te cortar nessa cronologia, mas você parou... Na questão do Papa, instituído o culto às imagens em 787. Aí, em 1073, já nesse início do segundo milênio, o Papa Gregório VIII implantou a doutrina do celibato. Em 1094, criou-se a doutrina do celibato é que padres e líderes não podem casar. Para a gente explicar para o pessoal que não entende. Em 1094, a ideia das indulgências. O que eram as indulgências? Era uma forma de você comprar um favor divino. Perdão do pecado. Perdão do pecado. Para você tirar uma pessoa do purgatório e enviá-la para o céu. Tinha que ser pago uma indulgência. Meu Deus. Para que você fosse para o céu, você tinha que comprar um lugar no céu, uma indulgência. Começou aí, tá, gente? Começou. Há muito tempo atrás. E em 1229, como o catolicismo romano, os papas já haviam criado todo esse desvio dentro da conduta moral da igreja, em 1229, a igreja proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos. Ou seja, as pessoas não podiam mais confrontar porque não tinham a Bíblia. Ou seja, chegou a um estágio que... Uma alienação. A principal regra de aprendizado de prática e fé foi proibida para as pessoas que praticam a fé. Então,
Então as pessoas elas eram ensinadas... Vamos jogar futebol, mas é proibido usar bola. Então ninguém joga. É exatamente isso que falaram. Como as novas gerações não vão ter um conhecimento do que aconteceu antes ou como era antes, então, é mais fácil você alienar. Então, o que na verdade aconteceu foi que a reforma ela era um retorno à origem do que a igreja foi no tempo apostólico. Então, a igreja católica ela acabou entrando por um caminho que foram estabelecidas tantas coisas estranhas que não tem nada a ver com o evangelho, com o projeto de Deus para a igreja. Então, houve a necessidade de uma reforma. A palavra do Papa era a autoridade maior e não as escrituras, até porque as pessoas não tinham as escrituras. Criou-se a infalibilidade, ou seja, Deus falando. Então, havia uma necessidade de alguém que conhecesse as escrituras de dentro do clero, que conhecesse o latim, que soubesse a verdade. Era interno. Era uma implosão. Iniciar esse movimento de mudança e quebra desse sistema que estava construído. Aí no século XIV nós temos na Inglaterra John Wycliffe, que é considerado como a estrela da manhã da reforma. Ele traduz a Bíblia para o inglês, a Bíblia era só no latim. Nesse momento a Bíblia ainda era inacessível para as pessoas? Sim, sim. Não no sentido de ter acesso, mas no sentido linguístico. Na verdade, pode até comprar, mas só tem em latim, que era uma língua praticamente morta. As pessoas talvez não tinham acesso. Né? E, na verdade, o grande benefício que a reforma trouxe é as pessoas terem acesso de novo à Bíblia. E Deus, ele faz tudo no tempo certo. Ter acesso àquilo que Deus falou, né? Deus faz tudo no tempo certo. Deus permitiu a reforma acontecer na época da invenção da imprensa por Gutenberg. Ou seja, o período que a Bíblia está voltando a ter uma certa proeminência é o período que essa mesma Bíblia que está voltando a ter acesso ao povo pode ser produzida para que o povo tenha acesso a ela. Deus casou tudo certinho dentro da história. Uma coisa muito interessante, a gente mostrou a foto de Lutero ali e a gente entende ele, olha, enfim, o reformador. Só que, como eu falei no início, né, a questão de pregar as 95 teses lá, que parece uma imagem, né, um ato que a gente entende como reforma, na verdade, a reforma culminou naquilo, mas ela inicia com Wycliffe. Existem vários líderes que vêm já trabalhando, que são chamados de pré-reformadores. Existe um período até, né, no senhor de pré-reforma. Na verdade, foram as mesmas pessoas que começaram a levantar a voz e dizer, tem alguma coisa errada aí. Então, esse projeto de Deus inicial para a igreja. John Huss, por exemplo, foi queimado vivo aproximadamente 100 anos antes de Lutero. Então, essas pessoas começaram a pontuar que precisava de uma mudança. A grande questão é que, aproximadamente no ano 1515, houve a necessidade de ser construída no Vaticano uma basílica, que fosse, digamos que a basílica central do catolicismo. Que tem hoje, até hoje. Basílica de São Pedro, no Vaticano. Que dizem que ainda tem as ossadas de Pedro lá, enfim, várias. Eu já estive presente uma vez lá. É complicado de várias aceitar situações que coisas. você não entende, né? E aí o Papa da época era Leão X, ele autorizou um monge chamado Johann Tetzel, que andasse por toda a Europa, era o cara que vendendo as indulgências, e um dos propósitos principais era que fosse arrecadar dinheiro para a construção da Basílica do Vaticano. Lutero, na época, estava em Wittenberg, na Alemanha, havia já se formado em Direito, havia já passado por todas as etapas iniciais. E muito precocemente, né? Muito precocemente. Teve uma conversão em meio a uma tempestade de raio. A história de Lutero é muito bonita. Precisava de uns 15 programas, talvez, para a gente falar sobre ele. E aí, até que Johann Tetzel chegou em Wittenberg. Como que Johann Tetzel desenvolveu o seu trabalho? Ele tinha 3 mensagens que ele pregava para que fossem vendidas as indulgências. A primeira mensagem era na entrada da cidade, segunda mensagem na praça da cidade, terceira mensagem na igreja católica da cidade. A primeira mensagem ele falava sobre o céu. A segunda mensagem ele falava sobre o inferno. A terceira mensagem dentro da igreja ele dizia que só havia uma maneira de você fugir do inferno e ir para o céu, se você pagasse uma indulgência e comprasse o seu lugar no céu. E aí ele tinha muita questão psicológica. Ele chegava, por ninguém tinha acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Ele tinha autoridade papal para fazer aquilo. Ele chegava, por exemplo, para as pessoas que haviam perdido parentes, amigos, entes queridos, e diziam o seguinte, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio se esforçou tanto para te dar um futuro melhor. Será que você não pode comprar uma indulgência para tirá-lo do fogo eterno do inferno? Será que você não pode pagar uma indulgência para enviá-lo para o céu? Então era toda uma questão complicada da base doutrinária que eles vivenciavam. Até que Johann Tetzel chegou em Wittenberg, na Alemanha, para vender as suas indulgências. Quem estava em Wittenberg? Martinho Lutero.
Ele começou a desenvolver essa ideia das 3 mensagens, entrada da porta... Houve um contato de Tetzel com Lutero. Talvez não um confronto direto. Pessoal, mas digo, eles foram contemporâneos. Olha só. Na época, Lutero já estava em Wittenberg. E aí, olha só. A história conta que Lutero começava a desenvolver a questão da prática da necessidade do arrependimento, ensinando a Bíblia dentro do ponto de vista correto, mediante a interpretação dele. Só que ele chegava para as pessoas e dizia o seguinte: você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados para você ir para o céu. As pessoas diziam: não preciso me arrepender dos meus pecados para ir para o céu. Eu já comprei o meu lugar no céu. Para aí, deixa eu ir para um rápido intervalo, que é aí que começa o negócio. Está aí a faísca. Aí entra o confronto. Quando a doutrina, ele falou, mas calma aí, e o pessoal não tinha isso. Quem é que está pregando isso? É Tetzel. E aí que inicia a necessidade de uma atitude para de atitudes visíveis, não só de doutrinas, pregação. E a gente vai falar um pouco de como foi daí para frente com o Martinho Lutero. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Hoje é o aniversário da Reforma. Estamos explicando para você, com o Mateus, que é historiador, e olha, eu estou aprendendo muita coisa. Aquela cronologia que ele desenhou das mudanças. E a gente culmina, então, aqui no momento onde a mensagem que Tetzel pregava de venda, não precisa se arrepender. Eu já comprei o meu arrependimento. Com a pregação de Lutero, né? E aí deu uma faísca e que se iniciou algumas coisas, né? Deu porque a argumentação do arrependimento e da necessidade bíblica do arrependimento era confrontada com o que o Papa apoiava. A gente tem um vídeo aí, algumas imagens que eu quero mostrar para você, enquanto o Mateus também ilustra, para você ter uma memória visível daquilo que a gente estava falando. Esse é o castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde Lutero viveu e pastoreou. 31 de outubro... Foi nessa que ele botou as teses? 31 de naquela outubro, porta ali, então, principal? Nessa porta dourada, na direita do vídeo, pronto. Aí estão as 95 teses gravadas em bronze. Antigamente era uma porta de madeira. Imagine domingo pela manhã, as pessoas indo para o culto, quando chega a porta da igreja está fechada, o líder da igreja está com um martelo, um pedaço de pergaminho na mão. Para aí, então, porque eu sou um pouco fotógrafo também, então ele não foi numa igreja principal, essa era a igreja que ele... Dele. Vamos lá, na nossa linguagem, ele era o pastor, ele pastoreava. Então, no dia do culto, ele fechou a porta e a igreja que ele pastoreava, ele pregou. Ele pregou as teses assim, não vai ter culto hoje, vocês estão indo pelo engano de Tetzel, essa aqui é a verdade, tem 95 pontos que o catolicismo, o Papa, aprovam que a Bíblia condena. Uau! Vocês precisam ver se vocês querem mesmo a religião ou a verdade. Tudo em alemão. Ele era alemão, escrito em alemão. Era a língua da época, né? E aí iniciou isso que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Deixa eu só, de alguma maneira resumida, tem como a gente tentar resumir qual era o conteúdo das 95 teses? Assim, se tem coisas curiosas ou era... Enfim, porque tem a questão de Lutero das cinco solas. Isso resumia, talvez, o que as 95 teses abordavam? Talvez resumia o geral, assim como amar a Deus em primeiro lugar e o próximo a ti mesmo, resumia os 10. Mas, por exemplo, toda a sequência cronológica que eu desenvolvi no primeiro bloco eram pontos que ele condenava. A questão do celibato, Lutero casou-se, Lutero teve filhos. A questão do celibato, questão da autoridade papal. Padre, um monge, né? Então, questão das indulgências. Eram 95 pontos que ele condenava. A questão era tão intensa que o Papa escreveu uma bula para Lutero dizendo que dos 95 pontos de Lutero, 41 eram condenáveis. Ou seja, se 41 eram condenáveis, o restante, mesmo o Papa... Tentou fazer uma contra-reforma aí, né? O Papa estava dizendo o seguinte: você tem razão em muita coisa, 41 você está contra. Só que, na verdade, era uma iniciativa dele tentar mostrar que Lutero não estava completo. Desmoralizar, de verdade, claro. Por tudo. Mas você vê que o declínio era tão grande e a negligência era tão grande que mesmo o Papa, sabendo que o restante dos 41 até os 95 estavam errados, metade está errado. Mesmo assim ele não fazia nada. A reforma expandiu por toda a Europa. Amanhã, permitindo Deus, vamos falar sobre a reforma em toda a Europa. Até para lembrar, a gente tem 4 minutos para terminar esse programa, é rápido, mas como a gente está vivendo esse momento, é o aniversário de 499 anos. Ano que vem é 500 anos da reforma. Eu convidei o Mateus para ficar para mais um programa, para a gente falar também sobre o crescimento da reforma, né? A expansão desse ato ou daquilo que vem praticado
pelo mundo, principal mundo do pensamento, que era a Europa na época, então. Então, isso se expandiu de maneira muito grande. Mas culminou, talvez, na personificação de Lutero, tudo aquilo que foi falado por John Knox, por Calvino, Wycliffe, chegou e ele personificou e foi o executivo. Eles foram os legisladores, né, de criar o pensamento e o texto, e ele é o executivo, de executar aquilo. Vale a pena nós enfatizarmos em uma coisa. O grande benefício que Lutero trouxe para a Alemanha não foi só a iniciativa da reforma, foi a tradução da Bíblia para o alemão. Haviam 18 traduções na época, 18 traduções, só que todas elas eram adulteradas. Exemplo, Atos capítulo 16, quando Paulo está na prisão com Silas, o carcereiro olha para Paulo e diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde: crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A tradução do alemão da época, que era uma tradução adaptada para os enganos religiosos do catolicismo, dizia o seguinte, para o mesmo texto: se você quer ser salvo, você precisa pagar uma penitência e comprar a sua indulgência. Então não tinha como as pessoas serem livres. Como que Lutero traduziu para o Novo Testamento para o alemão? Na dieta de Worms, que aconteceu em 1521, ele foi sequestrado quando ele estava voltando para Wittenberg. Ele achava com certeza que seria a sua morte. Imagina você estar confrontando todo o sistema da época. E a gente está mostrando aí a urna. Essa urna está no Museu de Lutero em Wittenberg. Essa foi a urna usada por Johann Tetzel, onde as pessoas colocavam o dinheiro. Essa é a exata urna. Ela saía pregando e fazendo a cobrança dos pecados. Ele tinha um jargão que dizia: assim que a moeda no cofre tilintar, dá uma parada nessa foto, por favor, enquanto é isso. Assim que a moeda no cofre tilintar, logo a alma do purgatório vai soltar. Ele fez até um jingle. Fez até um jingle, uma musiquinha, olha só. E aí, Lutero foi sequestrado. Ele pensou o seguinte: vão acabar comigo. Eram amigos de Lutero que, sabendo que as autoridades católicas queriam matá-lo, sequestrou. Levou ele para o castelo de Altenburg. Se aquele castelo, exatamente esse lugar que você está aí. Ok, imagine. Como que iriam encontrar Lutero aí? Ele ficou exilado aí. Ele ficou exilado. Um ano aí. Um ano enquanto ele esteve aí. Na próxima foto, até uma foto do quarto onde Lutero ficou um ano. Ainda uma escrivaninha. Hoje, um quadro. Esse é o quarto dele mesmo. Ele sentou aí, escreveu aí, morou aí. Da época onde ele ficou um ano. Aí ele traduziu a Bíblia para o alemão. Uau. Esse foi o grande benefício. Amigão, a gente tem que terminar aqui. O tempo está sendo, mas amanhã a gente conclui. O Matheus conclui também. Continua. Só para você ter como informação, Lutero morreu aos 63 anos, então foi muito precoce tudo aquilo que ele fez. E o nome da esposa que você falou... Naquela época viveu muito. Isso, naquela época era muito. O nome da esposa dele era Catarina von Bora. Que você falou que ele era casado e eu peguei também esse dado aqui para trazer para você, tá bom? Estamos falando sobre a reforma, amanhã continuaremos. Eu estou aprendendo muito, você não pode perder o programa de amanhã. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. E lembre-se, você que está conhecendo agora, todo dia às 9h30 às 10 da noite, estaremos aqui com Boas Novas no Ar. Te espero amanhã. Tchau, tchau.